Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Olivier, estamos gravando conteúdo de termologia e a aula de hoje será sobre dilatação térmica. Então, vem comigo! Então, pessoal, se logo de cara você já curtiu esse tema, deixa logo o seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida, também pode deixar o seu comentário, beleza? Então vamos começar. Para falar de dilatação, nós precisamos entender como e quando ocorre o fenômeno de dilatação. Então, o fenômeno de dilatação ele vai ocorrer quando um corpo variar a sua temperatura. Então, todo corpo que varia a sua temperatura, ele dilata. Isso vai valer tanto para uma variação positiva de temperatura, ou seja, quando ele aumenta de temperatura, ele vai expandir, aumentar o tamanho, vai ser uma expansão. E quando o corpo sofre uma variação negativa de temperatura, ele vai contrair, ele vai diminuir o seu tamanho. Então, vai ocorrer o fenômeno de dilatação nas duas situações. E o fenômeno de dilatação ele ocorre da seguinte maneira. Na aula passada, a gente estudou o mecanismo de propagação de calor. E a gente viu que quando você esquenta um determinado corpo, as moléculas desse corpo aumentam a sua agitação. Esse aumento de agitação em todo o corpo faz com que essas moléculas necessitem de um espaço maior. E se elas precisam de um espaço maior, é aí que ocorre o fenômeno de dilatação, nesse caso, expansão. No caso de um resfriamento, as moléculas vão ter uma agitação menor, logo elas vão precisar de um espaço menor, e aí vai ocorrer o fenômeno de contração. Beleza? Entendido isso? Vamos lá, vamos às possíveis maneiras que pode ocorrer a dilatação. A primeira que vamos estudar é a dilatação linear. Por que linear? Porque vamos estudar ela em apenas uma dimensão. Coloquei aqui um exemplo do nosso cotidiano. Imagine uma rede de fio, ok? Em um dia ensolarado, esse fio vai absorver a energia térmica do sol e vai naturalmente aumentar a sua temperatura. Se a temperatura aumenta, o comprimento do fio vai aumentar, esse fio vai expandir. Então você até consegue perceber naquelas linhas lá de alta tensão um fio com uma certa barriguinha, principalmente se for um dia ensolarado. Só que o contrário também acontece, pessoal. Como eu havia dito, em um dia que está frio, esse fio vai resfriar, ele vai diminuir o seu tamanho. Tendo conhecimento disso, na hora da instalação desse fio, o eletricista tem que tomar um cuidado. Ele não pode colocar esse fio muito esticado. Por quê? Em um dia frio, o fio vai contrair. Então, essa contração vai fazer com que haja uma força que a gente chama uma força de tração. Vai correr o risco que esse fio puxa esse poste para lá e esse poste de cá. Então, o fio pode até estourar ou, dependendo da situação, até tombar o poste. Então, tem que tomar esse cuidado. Vamos ver, então, quais são os fatores que influenciarão, né, nessa expansão, nessa dilatação do fio. Analisando aqui, imagina o seguinte, eu peguei um pedacinho desse fio e coloquei aqui. Vou falar que esse pedaço tem um comprimento inicial L0, tá? Tem um L0. Ele absorve a energia do Sol, aumenta de temperatura, naturalmente ele vai expandir. Então agora ele vai ter um comprimento final L. E o que é esse L? O L, ele é o comprimento inicial mais o quanto esse fio dilatou, que eu chamo de ΔL. Então, como a gente viu, esse cara vai aumentar um pouquinho o seu tamanho. Essa dilatação a gente consegue calcular ela. Como que eu calculo? ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial do fio. Então perceba, quanto maior for o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. Vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ok? Então esse alfa aqui ele vai depender das propriedades do material. Então, se for um fio de cobre, ele tem um alfa, se for um fio de prata, ele tem outro alfa. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Então, é uma propriedade do material. E esse ΔT aqui é a variação de temperatura que vai acontecer ali no fio. Então, se ele variar 20 graus, você coloca esses 20 graus Celsius aqui. Ok?
Então, essa equação nos permite calcular o quanto o fio dilata, que é esse ΔL, tá? Só que embaixo, se você realizar aqui as devidas simplificações, né, o manuseio correto dessa equação, você consegue chegar nessa equação de baixo aqui também, que é uma equação que te permite calcular o comprimento final. Então, o comprimento final a gente pode escrever da seguinte maneira: L é igual a L0 vezes 1 mais alfa delta T. Então, professor, quando eu vou usar qual? Vai depender. Se o problema te pedir para calcular a dilatação, vai na de cima. Se o problema te pedir para calcular o comprimento final, te aconselho ir na de baixo. Ah, mas a de baixo eu acho mais difícil. Ok, vamos supor que a questão te pediu para calcular o comprimento final. O que você faz? Utiliza a de cima, calcula o ΔL, depois você vem e apenas soma esse ΔL com o L0. Logo, você tem aqui o comprimento final. Ok, pessoal? Tendo conhecimento desse fenômeno da dilatação linear, as outras vão se tornar tranquilas. Por quê? As equações são parecidas. Vamos ver aqui agora a dilatação superficial. Qual que é a diferença, professor? Linear, uma dimensão. Superficial, vou analisar duas dimensões apenas. Ok? Como se fosse largura e comprimento. Imagine uma situação que eu tenho um parafuso e preciso encaixar esse parafuso em uma arruela. Só que não cabe, né? O orifício aqui da arruela é menor do que a largura aqui do parafuso. Então o que eu faço? Eu posso sujeitar essa arruela a uma variação de temperatura para que ela aumente a sua área, para que ela dilate, né? Aumente, expanda a sua área. Então eu coloquei aqui esse foguinho que vai fazer com que essa arruela dilate, aumente de temperatura. Depois disso, tá aqui, ó, essa arruela aumentou de tamanho. Eu consigo encaixar agora o parafuso. Então perceba que antes eu tinha uma área interna aqui que eu chamei de A0 e agora eu tenho uma área que eu chamei de A. Essa seria a área inicial e essa seria a área final. O que aconteceu? Aconteceu uma variação de área, que a gente chama de uma variação superficial. Professor, só o furo que aumenta de tamanho? Não, gente, isso aqui os alunos confundem, mas tome cuidado. Quando você esquenta toda essa arruela, ela aumenta a sua área por completa, tanto a área externa quanto o furo, ok? Onde mais tem isso? Olhe para baixo, no seu piso, no seu chão, o que acontece? Existe um espaçamento entre os pisos, onde a gente coloca o chamado rejunte. E para que isso é feito? Vamos supor um dia muito quente. Um dia muito quente, o seu piso vai sofrer uma variação de temperatura, ele vai aumentar de temperatura. Se ele aumenta de temperatura, já vimos aqui que ele vai sofrer uma dilatação, então ele vai aumentar a sua área. Se os pisos fossem colocados um coladinho no outro, sem nenhum espaçamento, em um dia muito quente, eles iam aumentar a sua área, só que eles não teriam para onde ir. O que ia acontecer? Pá, ele ia para cima, ele ia quebrar. Então, por isso que é essencial deixar um espaço entre os pisos exatamente para isso, para que num dia quente ele tenha para onde dilatar. Depois, quando o dia resfriar, ele volta ao normal, ok? E como eu havia dito, as equações aqui são parecidas. A única diferença é que onde eu tenho L, agora eu vou ter A de área, e onde eu tenho o alfa, agora eu vou ter o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Não é o mesmo valor, tome cuidado. E agora vamos falar um pouquinho sobre a dilatação volumétrica, que vai ser a dilatação em 3 dimensões. Vou considerar largura, comprimento e altura. Ok? 3 dimensões, dilatação volumétrica. Coloquei aqui uma caixinha, um bloco, que tem um volume inicial. Vou sujeitar ela a uma variação de temperatura, vou esquentar essa caixinha e ela vai aumentar as suas 3 dimensões. A largura, a altura e o comprimento. Ok? Então sofreu aqui uma variação volumétrica. Então V0 e V. Olha as equações, gente. As equações, de novo, elas são parecidas. Ó. O que mudou aqui agora? Onde eu chamava de L, chamava de A, agora eu vou chamar de V, de volume. Então, agora eu tenho aqui o volume e eu tenho esse carinha aqui que é o gama. O que é o gama? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Percebam que essa letrinha está sempre mudando. Isso significa que elas não são iguais.
E elas têm uma relação que é de extrema importância vocês conhecerem, que eu coloquei aqui, ó, relação entre os coeficientes. Como que você vai lembrar dessa relação? Seguinte, escreve aí, ó, alfa é igual a beta, que é igual a gama. Passa um traço de fração e coloca 1, 2, 3. Pronto. E agora, vamos supor que é uma questão, fale de dilatação superficial, mas ela te forneça o coeficiente de dilatação linear. Você pode usar ali? Não, tome cuidado. Você precisa transformar esse coeficiente de dilatação linear no coeficiente de dilatação superficial. O que você faz? Pega essa relação e esconde o gama. E aí você vai achar essa seguinte relação aqui, ó. Beta é igual a 2 alfa. Esconde isso aqui, esse 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Beta é igual a 2 alfa. Vamos supor que é uma questão de dilatação volumétrica, ele de novo te fornece o alfa. O que você faz? Esconde o beta. Esconde o beta, então tem, ó, 3 está dividindo, passa para lá multiplicando. Gama é igual a 3 alfa. E também tem aqui uma relação entre gama e beta, caso você precise, ok? Que é gama é 3 meios de beta. Então, pessoal, esses são os 3 tipos de dilatação que pode ocorrer: linear, superficial e volumétrica. E agora eu quero falar com vocês sobre uma situação que é a dilatação dos líquidos. O que acontece na dilatação dos líquidos? Naturalmente, os líquidos possuem um coeficiente de dilatação maior do que os sólidos. Isso vai implicar em uma coisa muito interessante. Olha esse exemplo. Eu tenho um recipiente e esse recipiente está completamente cheio de um determinado líquido. Vou sujeitar esse recipiente a uma variação de temperatura. Preste atenção em uma coisa. Se eu tenho um recipiente, esse recipiente tem um determinado volume, e se eu tenho um líquido que está enchendo totalmente esse recipiente, isso vai implicar em que o volume do líquido é igual ao volume do recipiente. Isso é uma informação importante. E outra coisa, se eu sujeito o líquido e o recipiente a uma variação de temperatura, a variação de temperatura para eles também serão iguais. Beleza? O que acontece? Fiz isso, agora o meu recipiente aumenta de volume, correto? Ele aumenta aqui tanto aqui nessa largura, né, que vai estar configurada a área, e na altura, então ele aumenta de volume, só que o líquido que está dentro dele também aumenta de volume. Beleza? Eu havia dito que o coeficiente de dilatação dos líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Então, pessoal, o líquido ele vai dilatar mais do que o sólido. Quando ele dilata mais do que o sólido, além dele dilatar essa mesma quantidade que o sólido dilatou, ele vai um pouco além. Então, uma parte desse líquido será derramada. Isso acontece e a gente fala que essa parte derramada é uma variação de volume aparente. Se você não se ligar, você pode acabar pensando que a única quantidade de líquido que aumentou, né, a dilatação foi apenas essa. Mas não. Tem uma parte do líquido que dilatou aqui junto com o sólido. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a variação de volume do líquido ela é igual à variação de volume do recipiente. Então tem uma parte do líquido aqui que dilatou junto com o recipiente, mais a variação de volume aparente, que é aquela que derramou. Então tem que tomar esse cuidado. Parte derramou aqui e a outra parte ainda está aqui, dilatou junto com o recipiente. Beleza? E se você vier substituir esse ΔV pela equação da variação de volume, então você consegue manusear isso até que apareça essa seguinte relação de baixo, que o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Então vai depender aí do que a questão estiver te perguntando. Essa também é uma informação importante para vocês. Ok? E para encerrar, só vou colocar aqui uma dica para vocês, que é a relação entre a variação de volume com a densidade. O que ocorre? Densidade é igual a massa sobre volume. Preste atenção que existe uma relação aqui que é inversamente proporcional. Como assim? Se o volume aumenta, a densidade diminui. E vice-versa. Se o volume diminui, a densidade aumenta.
Então essa aqui também é uma informação importante que, dependendo do problema, você pode utilizar. Ok, galera? Então, a gente encerra mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas aulas. Valeu, pessoal!